Bom, vamos lá, gente. Para fazer a nossa IK e o controlador da pé, a gente vai fazer alguns ajustes, tá? Não precisa ser feito nessa ordem que estou fazendo, mas só para mostrar que tem algumas coisas que precisam ser ajeitadas aqui que eu notei. Por exemplo, quando eu mexo o tronco no meu objeto, da minha personagem, eu não queria que isso acontecesse, né? Da personagem descer tanto assim, aliás, descer sem movimentar as pernas, tá? Então eu preciso ajeitar isso aqui entrando no Edit Mode. Eu clico aqui nesse lado aqui, então ó, primeiro nesse bone da perna, depois no bone do tronco, Ctrl P e vou selecionar a primeira opção, que é o Keep Offset, tá? Se eu colocasse a segunda opção, ele ia modificar, né? Você vai ver, vou fazer aqui só para mostrar. Você vê que ele mexe no desenho. Não é o que a gente quer, né? Então, Ctrl P e a primeira opção, Keep Offset, tá? Então, é isso. Outra coisa que eu acho interessante aqui é que eu quero que a minha corrente de controle trabalhe aqui. Eu quero que o pezinho gire a partir desse ponto, né? Um pouquinho mais próximo do calcanhar, tá? Isso facilita outras coisas também, mas são esses pequenos ajustes que eu fiz nesse momento. No mais, tudo igual, tá? Você vai notar que a personagem funciona ainda muito parecido com o que ela tinha antes, tá? Qual que é o comportamento que eu estou esperando aqui? Que quando eu abaixar a personagem, ah, ela consiga agachar, tá? Sem que eu tenha que ficar movimentando dessa forma aqui, por exemplo, tá? Então, é esse o comportamento esperado. Então, eu vou voltar aqui. Para começar isso, a gente vai primeiro selecionar um bone e a gente precisa estar em Pose Mode, tá? Senão não vai aparecer essa opção aqui embaixo, que é o Bone Constraints, tá? É um ossinho com... parece como se fosse uma polia, né? Circulando o osso, tá? E a gente vai ter muitos Bone Constraints, tá? Você vai clicar aqui e vai aparecer um menu drop-down com muitas e muitas opções. E o que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, Inverse Kinematics. Quando você clicar nele, ele não vai funcionar de princípio, tá? Então, você vê que nada de interessante aconteceu. Uma coisa que vocês vão notar também é o seguinte, que ele tá laranjinha. Laranjinha significa que ele tá aplicado, mas ele não está funcionando porque estão faltando alguns parâmetros de configuração. E esses dois parâmetros são esses daqui, ó, o target e o pole target. O pole target, às vezes dá para fazer sem ele, então a gente vai fazer um teste. Talvez ele funcione sem, talvez a gente precise, mas vamos começar então colocando o target, né? O alvo, que é a direção da onde ele vai fazer isso. E para isso eu preciso criar um novo bone. Então eu venho aqui em Edit Mode e eu vou criar um bone aqui, tá? Saindo do calcanhar. Então eu seleciono essa bolinha, aperto E no teclado para extrusão, afasta aqui um pouquinho e essa pecinha aqui vai ser meu bone, tá? Um detalhe, a princípio ele está conectado, né? Porque eu criei por extrusão. Eu preciso separá-lo, então eu vou utilizar manter Alt pressionado no teclado, mais o P e utilizar a primeira opção, que é o Clear Parent, tá? Limpar as relações de parentesco. Então, quando eu mexer ele, ele vai ficar soltinho. Com essa peça selecionada, eu preciso dar um nome para ela. Então, vamos dar um nome aqui de ik.r, tudo bem? E depois disso, bom, acho que esse é o principal nesse primeiro momento. Depois eu gostaria de fazer mais alguns ajustes no pack, mas vamos deixar para lá por enquanto. Então, com isso pronto, eu venho aqui no meu modo de pose, seleciono esse bone onde eu coloquei a corrente de IK e vou colocar como target esse osso aqui. Eu posso, vamos ver se funciona isso aqui. Às vezes tem a impressão que ele funciona meio mal, mas ele achou que é uma amateur, tá? E agora vamos ver se eu clicar aqui ele vai achar que é o IK. Sim, achou, deu tudo certo. Tanto deu certo que
Vou fazer de novo aqui o processo, caso vocês tenham perdido, só para a gente entender. Então, clico aqui no conta-gotas e clico no meu Boni, na minha armature. E aqui clico no conta-gotas e clico nesse ursinho que é o IK, tá? Também dá para achar aqui no menuzinho, tá? Então fiquem à vontade de que vocês acharem mais fácil para vocês. A partir desse momento, esse Boni controla essa perna, tá? Você vai ver que ele funciona meio estranho num primeiro momento, porque eu não limitei a corrente de IK, então ela está transferindo para o corpo inteiro, tá? Não é esse o comportamento que a gente espera, tá? Porque a gente vai fazer aqui isso aqui, ó. Então, clica aqui e eu vou colocar um comprimento de 2. 2 por quê? 0, 1, 2, tá? Então, ele vai controlar esses dois bones só. E agora sim, a partir desse momento, essa perninha aqui se movimenta. Você vê que, dependendo do movimento que eu faço, ela quebra errado, né? Então, precisa ter um certo cuidado aqui. E para isso serve o polyangle, tá? Para não ter esse movimento de quebra. Ah, eu vou colocar o polyangle aqui só para facilitar a nossa vida, tá? Mas olha que legal isso aqui. Eu posso abaixar a perninha dela e ela faz isso. Ah, tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui também, que é desconectar esse bone aqui dessa perna, porque aí me ajuda a não ter que, quando ela agachar, não ter que ficar rotacionando esse carinha aqui, tá? Então eu vou fazer isso aqui agora. Então eu volto aqui no modo de edição, clico neste aqui, né, no pezinho, e vou fazer a mesma coisa, vou fazer um Alt P, que é um Clear Parent, tá? Então, pronto. Eliminei a relação de parentesco. Quando eu volto para o Pose Mode, você vai notar o seguinte, que quando eu faço isso daqui, ele fica no lugar. O problema é que o pé ficou solto no espaço, né? Ele está parado ali. Então, eu preciso, na realidade, que esse pezinho aqui copie a posição desse, tá? Então, para isso, eu vou utilizar uma outra constraint. Então, eu clico no pezinho, no bone que controla o pé, Add Bone Constraint, e dessa vez eu vou utilizar um Copy Location, tá? Que está aqui na segunda coluna de transformação. Bom, ele pede aqui qual que é o objeto que eu quero copiar, e eu posso utilizar de novo aqui o nosso conta-gotas. Clico na Armature, clico que eu quero pegar a perna 2. Ele coloca o bone aqui em cima, tá? Não tem nada de errado aqui, é só trocar aqui, ó. Porque ele vai perguntar onde você quer colocar, na cabeça ou na cauda, né? Então, é nesse primeiro bonezinho ou aqui. Então, eu venho aqui só e vou colocando. Quanto mais eu desço aqui, aumento o número, ele chega perto do final, tá? Então, ou você pode digitar só um, tá tudo certo. E agora, se eu movimento esse daqui, ele tem um limite aqui também, ele nunca vai abaixo disso, tá? Então ficou bem legal, esse controle aqui é bem prático para a gente fazer animação, tá? Dá para fazer a personagem pulando, dançando, é bem legal. E esse daqui é bastante simples. Dá para a gente ter relações mais complexas nessas IK-chains, tá? Para ter mais automatizações. Mas para esse momento eu não recomendo, né, começar com coisas muito complexas, então não vou nem tentar fazer isso nesse primeiro momento, tá? Bom, vou fazer aqui uma última alteração, que é adicionar um bone para orientar o joelho, tá? Então eu venho aqui, seleciono essa bolinha aqui do joelho e aperto E no teclado para extrudar. De novo, eu vou pedir para ele limpar o parentesco, tá? Então, um clear parent, trago ele para cá
Eu prefiro colocar ele para fora nesse caso. Tenho que dar um nome para ele. Então, nesse caso aqui, eu vou dar o nome de joelho.r, tá? Acho interessante fazer algumas conexões aqui para quando a bonequinha for andar, não perder ele, mas eu acho que não há necessidade também agora, nesse momento. E, bom, venho aqui no meu Pose Mode, seleciono aqui o meu osso da canela, que tem a IK, e aqui, ó, onde está Pole Target, eu venho aqui, clico nesse cara, ele entende que é uma armature, eu venho aqui, clico de novo nele, que ele entende que é o joelho. Às vezes ele dá essa quebra, tá? Se acontecer essa quebra, você precisa utilizar esse polyangle aqui, tá? Nesse caso, tentem 180. Vai ser ou 0 ou 180. Raramente vai ser um valor diferente desses, tá? Mas nada te impede de vir aqui e testar um ângulo que você fala assim, ah, funciona melhor, tá? Mas nesse caso, geralmente é 180. Bom, com isso, a minha Ica-chain, num primeiro momento, está pronta, tá? É, eu posso... Isso daqui serve para eu torcer a perna da bonequinha, tá? Nada além disso. Às vezes a gente precisa animar esse pedaço, tá? Mas é mais ou menos isso aqui nesse primeiro momento, tá? Então, por enquanto, eu acho que isso finaliza uma parte. Eu quero fazer mais dois aspectos, que é... Eu quero dividir um pouco esse pé para ela poder... Na hora que ela estiver caminhando, então eu queria que esse pé dobrasse um pouquinho, tá? Não é super necessário, mas dependendo do seu personagem, se ele tiver o pé meio grande, pode ser que seja legal, tá? Então eu vou fazer isso nessa personagem, vou quebrar o pezinho dela em dois pedaços, e daí depois eu vou espelhar tudo de uma vez só, tá? Então esse é o próximo passo no nosso vídeo.